a minha intervenção no diálogo, debate sobre o trabalho ou a falta dele, no 15º Encontro de Espiritualidade Jesuânica, promovido pelo jornal Fraternizar no dia 31 de maio, em São Pedro da Copa, 31 de maio de 2009, obviamente. É assim como o trabalho que quase ninguém ou ninguém quer. É verdade. Nunca mais haverá trabalho por conta de outrem e remunerado a tempo e horas para toda a população do planeta. Nunca mais. Este é um facto indesmentível, ainda que não seja dito assim tão rasgadamente por ninguém, nem mesmo por aqueles intelectuais da chamada esquerda, também eles a sonhar com o dia em que chegarão ao poder político executivo e com isso aos privilégios sem conta nem medida que o Senhor Deus Dinheiro, quem ainda tem dúvidas, sempre pagou bem e hoje mais do que nunca paga a quem dobrar a cerviz e o joelho perante ele para o adorar e para lhe fazer o jogo sem quaisquer escrúpulos de ordem moral. Hoje, coisa mais bizarra, ultrapassada, bacoca, parva, diz para aí, escrúpulos de ordem moral, que coisa mais parva, mais bizarra, mais anacrónica. A questão que eu levanto perante um facto tão indesmentível, concretamente, de que nunca mais haverá trabalho por conta de outrem, remunerado a tempo e horas e para toda a gente, a questão que eu levanto é esta. Este facto indesmentível é uma má notícia ou é uma boa notícia? É uma coisa má ou é uma coisa boa? Foi bom termos um dia entrado por aí, por essa via, pela via do trabalho por conta de outrem e remunerado a tempo e horas, ou foi mau? As perguntas são obviamente provocantes, mas a resposta que eu lhes dou ainda é mais provocante, porque eu digo: foi mau, muito mau, termos um dia entrado por aí. Foi mau, muito mau, termos permanecido aí por tantos e tantos anos. E será péssimo se teimarmos em continuar a ir por aí no próximo médio prazo. E já veremos porquê. Ora, pensemos. O trabalho por conta de outrem e mais ou menos bem pago por esse outrem que contrata os trabalhadores significa na sua etimologia ou raiz semântica um instrumento de tortura. Um instrumento de tortura composto primitivamente por 3 paus ou 3 estacas. Vem do latim tripalium, tri quer dizer 3, palium, paus. 3 paus ou estacas. Instrumento de tortura. Nunca tinham pensado nisso, é claro.
pensarmos lá em alguma coisa que tenha consistência. Só em novelas, futebols, é esse dos milhões, nem sequer desporto. Futebol dos milhões. E religião, pois claro. Correr para os santuários, fazer promessas, pois é o que nós pensamos. Quando a riqueza começou a ser cada vez mais acumulada e concentrada nas mãos de alguns, é a célebre expressão propriedade privada, uma contradição nos termos, porque propriedade é algo próprio de todas as pessoas e de todos os povos que dela necessitam para ser, viver com autonomia e dignidade, sem terem de recorrer à vergonha e à inumanidade de sucessivos bancos alimentares contra a fome, ou à caridadezinha deste ou daquele. Pois nesse dia em que a propriedade, em que a riqueza começou a ficar acumulada e concentrada nas mãos de alguns, nesse dia, a sociedade entrou pela via descendente da descriação do humano, quando afinal a palavra de ordem inicial era e é: crescei, multiplicai-vos e cuidai da terra. Por outras palavras mais atualizadas, a palavra de ordem era e é: tudo é de todos, segundo a necessidade de cada qual, e todos contribuam para o bem de todos, segundo a capacidade de cada qual. Onde é que eu já ouvi isto? Mas isto vem diretamente de Deus, o de Jesus, o Deus Criador. É por isso que o chamado capitalismo, desde o mais rudimentar ao mais refinado que conhecemos hoje, é um sistema económico-social intrinsecamente perverso. É o mal organizado. É o pecado organizado. É o mal estrutural. É o pecado estrutural. É o descriador do humano. Já o relato mítico mais antigo das origens, que aparece nas nossas Bíblias, logo a seguir ao relato com que atualmente abre o livro do Gênesis, parece sugerir isto mesmo ao apresentar o trabalho como condenação, como castigo, como mal, como consequência de um pecado, o pecado da idolatria, que foi ter dado ouvidos e praticado o que diz o tentador, a demência da nossa mente, simbolizado na serpente, então um deus dos cananeus, Baal, senhor, dono, marido, proprietário de terras, de riqueza acumulada e concentrada, ou pelo menos justificador dessa perversão humana, desse desvio do humano. O que tem de perverso neste mesmo relato bíblico é ele meter Deus e Yahvé a castigar, condenar o humano, quando ele afinal é o único criador do humano, porquanto só o ídolo, a idolatria, é que é o descriador do humano.